Hoje nós vamos começar a terceira carta de Marco Aurélio, né? A terceira carta. E aí tem algumas questões que eu já quero dividir com vocês. 39, não, não é 39, não. 32. Me dei mal, né? Não é nada disso. Vou ter que procurar. O livro 4 é o livro 3. 23, página 23. Livro terceiro. Livro terceiro, deixa eu coloquei livro terceiro. Não é a terceira carta, é livro terceiro. Terceiro livro. Renomear. E mudar a carta. Colocar livro. Livro terceiro. Pronto. Então, vamos lá. Tá bom o som aí, pessoal? Tá chegando bem o som? Tá? Olha só, Marco Aurélio começa dizendo o seguinte: devemos considerar não só que a nossa vida é desperdiçada diariamente e que uma parte menor da nossa vida nos sobra. Então, eu vou começar com essa frase aí. Depois a gente vai analisando as outras. Então, até a gente começou conversando sobre isso agora, né? Eu comecei a falar de como foi corrido o meu dia. Então, Marco Aurélio fala que a nossa vida é desperdiçada diariamente e que só ficamos com uma pequena parte da nossa vida. E olha que na época do Marco Aurélio não existia a internet, não existia o smartphone, né? Ou o telemóvel, como chamam os portugueses, né? Não existia a Netflix, né? Não existia a televisão para os mais antigos, não existia, mas já desperdiçava. E nos sobra pouca coisa. Então a gente pode começar a pensar o que é desperdício. Por que ele fala que a nossa vida é desperdiçada diariamente e que nos sobram uma pequena parte da vida? Veja que ele fala: nossa vida foi um desperdício, é um desperdício. Não é isso que ele fala. É desperdiçada diariamente. Olha que legal. Ele está dizendo assim: a gente pode mudar isso. É diariamente. Se desperdiçou hoje, são 18 horas, nós podemos mudar daqui para frente. Então, em que eu desperdiço, desperdício, a mineira fala desperdício, né? Desperdício a minha vida. Eu falei que hoje foi um dia típico. Eu resolvi 1000 coisas em pouco tempo, porque eu estou com a demanda altíssima do Congresso, que não acabou ainda, não acabou ainda, por isso que eu não prestei conta para os trabalhadores ainda, porque estamos resolvendo as coisas ainda. Eu estou com a demanda de levantar o Grupo Espírita Francisca em Nibo, que é o grupo espírita onde eu nasci, né? Então tem um compromisso com eles lá. A chuva derrubou tudo. E eu tenho um compromisso com outras coisas, né? Com família e tal. Então foi uma loucura hoje. Eu fui no cartório, saí de casa, porque quando eu saio de casa, eu já fico logo desesperado, porque meia hora que eu fico fora de casa é 1000 coisas que eu poderia fazer. Pois eu consegui sair de casa e no cartório fazer uma procuração e no cartório reconhecer firma da procuração, que já é uma coisa para mim, é uma coisa ultrapassada. Isso já não existe mais, mas eu achei que era mais trabalhoso negociar isso com o cara do que fazer. Falar, vamos fazer o que ele está pedindo, é mais barato. Não existe mais isso. A lei primeiro que o cartório não tem autoridade nenhuma para dizer que a sua assinatura é sua. Se o cartório for de gente picareta, ele vai falsificar junto com você. Mas o que vale hoje, você pode pegar um documento, tem assinatura digital que copia a assinatura do seu documento. E ela tem validade jurídica. Mas não quis entrar nesse mérito. Então, para começar o dia, foi uma dificuldade para conseguir postar o vídeo do Gamonal.
Acabou que eu fiquei 1 hora tentando postar o vídeo do Gamonal, de 9 às 10, não consegui. Aí, no final das contas, eu já postei o vídeo do Menino às 10. Aí, quando eu consegui Tá descobrir como é que ótimo, eu tá postava, ótimo. lembrar, né? Que também eu já sabia. Só que, de vez em quando, o Tico e o Teco não se entendem. Aí eu esqueci, esse mesmo eu esqueci. Eu tentava, não dava certo. Quando eu descobri, que meu filho me ajudou a descobrir, ele falou: pai, seu tempo está fazendo errado aí, é isso. Ah, isso mesmo, filho. Na hora de inserir, ao invés de eu inserir vídeo, eu colocava inserir tela. Aí a tela, é, página, ia sem áudio. Então o vídeo começou a tocar com audiência boa, só que sem áudio. Mas eu não sou menino, fui lá, entrei no YouTube pelo meu celular e escutei. Falei, não, tá sem áudio. Cirlei estava lá, se for das primeiras. Tá sem áudio, deixa eu parar esse trem. Aí parei. E fui tentando. Aí depois que terminou do menino, como eu já dizia, do menino deu certo, aí eu postei a do Gamonal. Isso já era meio-dia. Aí já fui almoçar, já perdi metade do dia aí. Aí já falei, meu Deus. Enfim, então, tô dando um exemplo aqui da minha rotina para a gente tentar entender como é que é isso, né? O que é que vocês acham? Como é que é o desperdício? Como é que vocês veem o desperdício do tempo de vocês? Em que desperdiça? Vamos lá? Eu acho que Falar. quando a gente acorda tarde, por exemplo, às Uhum. vezes você perde tanta coisa de manhã, a preguiça. A preguiça é um desperdício, porque às vezes você quer caminhar, aí você acorda e fala, ah, não, hoje eu não vou. Aí você fica deitado. Para que ficar dormindo tanto? Às vezes você nem dorme, você quer ficar deitado só lá naquela preguiça. Você poderia estar caminhando e no ar livre, aproveitar aquele pedacinho de tempo que você tem livre para fazer. É, que nem eu com a minha mãe, às vezes ela está sentadinha lá e às vezes eu estou fazendo alguma coisa que aí eu às vezes deixo ela um pouco tempo sozinha, aí eu falo, poxa, poderia estar lá ouvindo ela falar umas coisas boas, né? E aí deixo ela lá, não vou. Então, isso é um desperdício, porque depois não volta atrás, não volta mais, né? Esse pedacinho de tempo que você perdeu. É um exemplo, né? Eu acho que é muito. Seria necessário a gente analisar mais, né, essas coisas assim, porque a gente desperdiça muito, muito tempo, assim, no intervalo do nosso dia, assim, com várias coisas que a gente deixa de fazer, aí depois não dá mais tempo, mas aí quando você vai ver, fala, ah, eu poderia ter feito, vou lá fazer. E é isso, entendeu? Eu acho que é um exemplo, né? Ok. Muito bom, muito bom. Vamos lá, Uhum. Juju? Então, antigamente tinha o hábito de anotar, né? Em papelzinho, em agenda. Eu até hoje eu ainda tenho esse hábito. Mas às vezes a gente esquece desse hábito com um monte de compromisso que a gente tem para fazer. E aí a gente acha que a gente tem super cabeça. E aí, não, amanhã eu vou fazendo tudo que eu vou me lembrando, né, de acordo com a minha necessidade. E aí você acorda, aí vem a situação da Cilei. Nossa, ontem foi tão exaustivo, ontem foi tão cansativo. Vou tirar o dia hoje para descansar um pouquinho, vou começar mais tarde. Ou então vou trabalhar hoje até a hora do almoço. E aí depois a outra parte ela fica perdida. Então, é da nossa programação, né? Então, e da nossa prioridade. Então, o que que eu tenho hoje para colocar? Então, assim, os estudiosos e os sábios, né? Já falavam. Se organiza na noite anterior. Então, veja o que foi bom para você durante o dia, o que te faltou, o que que é necessário para o dia seguinte, e ali você se programa. Mas eu ainda assim, anota, porque se a gente não anotar, a gente se perde nas nossas fraquezas. Então, é muito disso. E eu, ultimamente, eu tenho, assim, pontuado mesmo algumas prioridades, porque senão a gente fica, não, isso aqui dá para fazer amanhã ou dá para fazer na outra semana. Aí a gente se embola. Então, aí eu
tô saindo de uma situação assim de procrastinação, de preguiça. E falei, do ano passado para esse eu não me permito. Falei, então não, vou cair no meu golfe. Falei, não posso. Então, vamos anotar, eu anoto, aí eu falei, não, o que que eu tenho que. Aí quando eu começo a sentir que eu vou cair na preguiça, não, posso fazer hoje? Consigo? E ali vai. Aí eu vou trincando o dia inteiro. Ah, mas tem dias que eu quero ficar quieta também sem fazer. Aí é duro. Aí a gente não se sente bem, né? Porque parece que faltou coisa a concluir. Aí no dia seguinte você retoma de novo. Falei, não, vamos lá. Não dá para ficar parado, porque senão a gente perde o horário mesmo. Aí quando você vê, passou o mês, passou o ano, né? Mas é muito disso. Eu acredito que, pelo menos para mim, serve muito essas anotações. E não é fácil. Legal. Lisete? Eu falo por mim. A questão que a Cirlei apontou do acordar mais tarde é para mim um quebra-cabeças. Porque se eu não puser o despertador, forçosamente, na maioria dos casos, eu vou levantar mais tarde. E a partir daí o dia já fica tudo completamente complicado. Completamente complicado. Eu acho que, no meu caso, quando eu desperdiço algum tempo, é por falta de disciplina, e a preguiça. Eu confesso, eu tenho dias em que tenho alguma dificuldade em me levantar na hora em que eu me proponho levantar, que eu acho que tinha necessidade para fazer aquilo que eu tinha programado. O resto, depois, quando o dia vai desenrolando, mesmo que comece mais tarde, acontece, aí eu, não recuperando o chamado tempo perdido, porque me levantei mais tarde, mas não arranjo tempos mortos, porque às vezes já me têm questionado, é como é que consegues ter energia para o dia inteiro, fazer isto, aquilo, aquilo. Por enquanto ainda consigo, como eu costumo dizer, salvo alguma exceção, que também acontece, lógico, mas mais ou menos eu consigo. Mas para mim o grande problema é amanhã, é o levantar de manhã. Se eu não conseguir levantar àquela hora que está programada, a coisa fica, portanto, disciplina, preguiça, são coisas muito, muito, muito que andam quase paralelas. É assim, se eu me levantar mais tarde, ao fim de semana, enfim, ao domingo, ao sábado não dá, mas ao domingo, quando levanto um pouco mais tarde, epá, mesmo que eu tenha determinado que este domingo vou fazer isto, vou fazer aquilo, eu não sei o quê, vou fazer tudo menos descansar, porque esta história do estar parado sem fazer nada, para mim é muito complicado na minha cabeça. Eu tenho que estar sempre a fazer qualquer coisa. E o domingo também faço. Pronto, não sei, não tenho. Mesmo, por exemplo, se eu vou fazer uma caminhada, eu vou ouvir uma palestra enquanto estou a fazer a caminhada, ou vou fazer meditação, ou vou. Há sempre qualquer coisa. Isto não. Ir estar parado é uma coisa. Com a mente zerada não dá. Por enquanto, não dá. Amanhã logo se vê. Mas é isso que acontece, efetivamente. Mais A alguém? minha, a minha atual fase de vida confirma de facto a necessidade de estar ocupado e especialmente de estarmos programados. Eu vou dar justificação a esta opinião. Eu, durante 23 anos, trabalhei numa prefeitura, portanto, na Câmara Municipal, que já por si é uma grande confusão, em serviços administrativos, o que também não ajuda a haver, digamos, uma coordenação. E ao longo desses 23 anos, contra o meu perfil psicológico, para manter a minha vida financeiramente estável, tive que ceder às leis internas, etc. Isto provocou um desgaste muito grande em termos psicológicos, em termos emocionais. Após, devo confessar, aposentei-me um ano e meio antes da idade legal. No entanto,
quando comecei a pensar em aposentação, recebi da parte do Aloísio um aconselhamento: cuidado com a paragem, mantenha-se ocupado. Em conclusão, foi isto. Entrei nos estudos da SGE e também no estudo da psicanálise, no curso. Então, aposentei-me, mas com o tempo estruturado. No entanto, mantinha em mim intimamente uma intenção de serenar todo o tempo, toda a confusão que eu passei durante aquele quase um quarto de século, quase 25 anos. O que é que acontece? Estou mais estruturado, mais ocupado, e mesmo assim, quando eu paro, quando não estou estruturado, se não estou ocupado com coisas realmente úteis, no final do dia sinto-me vazio. O tempo passou, mas o que é que eu fiz de útil para mim? E neste momento da minha vida, repito, o mais importante é ocupar o tempo para mim também. Claro que, ao ocupar para mim, estou a proporcionar ocupar-me para os outros. A minha estrutura mental vai permitir que eu me ocupe com os outros, a colaborar, a ajudar, etc. No entanto, é muito importante eu sentir-me programado e consumado no final do dia para que eu me possa sentir bem, senão realmente tenho uma sensação de vazio. Eu confirmo, este estudo é a impressão que eu tenho no final do dia, ok? Muito importante. Quero aqui afirmar publicamente neste grupo, uma vez mais, foi a partir da entrada no café com o Evangelho, nos estudos, etc., que eu comecei a progredir na minha vida intelectual e a minha vida prática também. Obrigado a todos, muita paz. Olá, obrigado, Saramago. Mais alguém, pessoal? Conceição Loureiro. Depois, isto não é para continuar, que eu gosto de ficar caladinha e ouvir todos. E o ouvir vai me preenchendo. Não tenho essa estrutura de conversa para puxar tudo isso que está por aí. Que umas vão daqui, outras vão dali, o que está tudo ótimo. Mas a Conceição nunca foi preguiçosa. Ponto final. Primeiro ponto. Às 7 da manhã, ela trabalhou 33 anos e às 7 da manhã era horas de levantar. A partir daí, o meu relógio biológico continua ainda hoje, às 7 da manhã, estamos a falar horário português, às 7 da manhã é o meu horário de levantar. Eu não estou bem deitada. Eu não sou pessoa de estar parada, sossegada, ali à espera que o tempo passe. Nunca fui. Não é bom para mim. Independentemente de não estar naquelas ocupações, se calhar as mais apropriadas. Hoje, até posso dizer que estou um pouquinho mais trabalhando para mim, para a minha elevação também. Tenho muito, muito, muito que corrigir lá para trás, mas isso é passado e vamos ao presente. No dia de hoje, eu não dá para pensar em um repousozinho. Não tenho nada programado. É aquilo que surge. Eu levanto-me às 7 da manhã, tenho a minha hora comigo mesmo. Se é 8h30, quarto para as 9, vou ao encontro do marido. Eu levanto, porque não dormimos juntos. Isso é o primeiro ponto que eu tenho que dizer aqui. Cada um tem a sua maneira de estar, de viver, mal dormir, e cada um. Felizmente tenho duas camas, um num quarto, outro no outro, para podermos estar um pouquinho mais descansados. Pronto. A essa hora eu vou ao encontro dele, porque ele não se levanta, raramente se levanta sem eu chegar ao pé dele. Levanta-se, vai tratar da higiene dele. Eu vou acompanhá-lo, ajudá-lo. Estou a falar hoje, aqui atrás, vamos deixar para trás, porque também era um pouco assim, não estes cuidados que existem comigo agora. Portanto, vou à higiene dele, cuidá-lo, depois cuido da minha, entretanto já comecei a minha anterior, vamos ao pequeno almoço, e depois há aquela ali toda que eu tenho que fazer. Quer nós queiramos, quer não queiramos, nós mulheres sabemos que há sempre o fazer a cama, o limpar as casas de banho. Vocês desculpem eu estar a apontar isto. Não há tempo vazio. Depois eu tenho, por exemplo, hoje,
tive que buscar umas comprinhas que me faziam falta, com dificuldades. Mas eu vou com o carrinho das compras, buscar as compras e trazer as coisas para casa. Ele não faz nada, não sai do sítio. E eu, esse tempo todo, é ocupado, de uma maneira ou de outra. Eu vou, claro que vou na minha caminhada, claro que eu vejo, eu observo a natureza, eu também faço as minhas, digamos, orações no caminho, já fiz a minha oração da manhã, o meu tempo de estar comigo e com Deus, mas tudo isso é o percurso. Chego a casa à volta do meio-dia, que hoje cheguei já era meio-dia e meio, com as coisas, ele vai-me ajudar a arrumá-las. Vem o almoço, tratamos do almoço, ele vai direitinho para a televisão. Eu já há anos que não vejo televisão, vou ouvindo algo aqui ou ali. Não vejo televisão. O meu local do dia é aqui. Quando eu tenho o meu bocadinho é aqui. Observa aqui. O meu altar é aqui. Vai ouvir palestra, ouvir isto, ouvir aquilo, aquelas coisas que me agradam. Mas tenho sempre um pouquinho, uma horinha, ou uma horinha e picos, de dormir depois do almoço. Porque se eu não dormir aquela horinha, eu chego aqui e fico a dormir. E eu não quero. Eu digo assim para uma amiga que está ali muito sossegadinha: não, não, eu tenho que ir dormir porque eu logo quero estar atenta. E se eu não dormir, já não estou com a minha atenção que devia. E aí, depois de dormir, venho ouvir, ouço, leio os livros no YouTube, daqueles livros que são listos, por exemplo, neste momento eu estou a ler a Gênese, já li outros, tenho muitos livros para ler também, que depois vou lendo aqui de intervalo, e chega a hora de jantar. Mas antes da hora de jantar, há uma horinha que eu tenho que estar com o marido, porque ele assim que chega mais ou menos uma hora antes do jantar, que aqui é às 7, está na hora de eu ir fazer as palavrinhas cruzadas com ele. Vou arrumando algo que eu tenho na cozinha. Vocês desculpem lá, isto faz parte do meu dia a dia. Se há um dia que eu não saio, é porque tenho algo aqui para fazer, vou ouvindo o Evangelho ou outra palestra qualquer e vou fazendo algo que eu tenho que fazer. Mas assim passo o dia. Jantamos, ele foi para o cantinho dele, porque é lá que ele gosta do cantinho, do lugar dele, e eu vim para aqui. Já ouvi aqui uma palestra, já ouvi aqui algumas coisas que eu gosto de ouvir relacionadas com esta nossa divina crença que chegou desde 2016, portanto ainda não há muito tempo. E agora chego ao serão. Já cheguei ao pé dele e disse: quando for horas de ir para a caminha, vais-te deitar. A Conceição depois vem-te espreitar. Eu vou estar aqui até à meia-noite, convosco. E é assim o meu dia. Portanto, não tenho aquele desperdício. Com certeza que já desperdicei muito tempo e também há algum desperdício por o meio. Mas é coisas tão pequeninas que não dá para dizer que eu desperdicei aqui ou desperdicei ali. Pronto. E já relatei tudo. Não vou lá atrás, porque se fosse lá atrás tinha muito mais. E agora continuem os amigos que ainda não falaram. Que eu já falei demais hoje. Mais alguém, pessoal? Obrigada a todos por me ouvir. Eu posso falar, eu noto que às Tá, na internet, mano. vezes disperso-me, Não estão te disperso, ouvindo. às vezes roubo, Tenta ficar perto do roteador, Elza. Ou. Tira a ao mesmo imagem. tempo, Não, não é pensando imagem. Ah, é, tira a imagem, Elza. Quer dizer, tirando a imagem, estava a melhora o dizer que me som. disperso. Tira a sua imagem. A imagem puxa muito a internet, é verdade, Está Luiz. melhor assim? Isso. Pode falar. Pronto. Estava a dizer que às vezes disperso-me um bocado. Por exemplo, trabalho muitas horas seguidas e roubo sempre outras atividades que talvez fossem também importantes, talvez não são importantes também para mim. É uma questão de gestão de tempo. Noto que tenho que fazer uma melhor gestão de tempo que ainda não consigo fazer da forma como queria.
Nomeadamente, por exemplo, com o estudo. Tenho mais, mais necessidade de despender de mais tempo para outras atividades minhas, como, por exemplo, com o estudo, outros tempos livres que não faço. Legal, eu fui anotando aqui mais ou menos o que eu observava de cada um. Notem que o Marco Aurélio ele faz uma afirmação. Marco Aurélio era um general, se tornou imperador, então me parece que ele era uma pessoa ocupada. No entanto, ele se autoavalia diferente. Ele diz assim: devemos considerar não só que a nossa vida é desperdiçada, então ele afirma que há um desperdício diariamente e que uma parte menor dela nos sobra. Então, vindo de Marco Aurélio, uma pessoa que acordava cedo e tal, por exemplo, eu também sou desse que, até para a gente meditar sobre isso, o dia que eu dei o curso de oratória da Casa Espírita, aquela correria para dar curso, dar tempo, foi aula de psicanálise de manhã e não sei o que para resolver, e aí eu já saía para poder ir lá para. Estava chateado que eu queria chegar antes, porque uma das lições era não atrasar, é não chegar em cima da hora da palestra. E aí eu cheguei em cima da hora, então já era um contrassenso, né? Do curso. Então, por exemplo, amanhã eu acordo 5 horas. Por quê? Porque eu acordo 5 horas, porque às 6 eu tenho que estar na academia, porque às 7 eu vou atender alguém, já tenho um paciente, aí às 8 eu já estou no café com o Evangelho. E aí vai embora. E aí, mas tem uma coisa que a Conceição falou, que quem me conhece sabe disso, né? Eu necessito fazer a minha siesta. Eu preciso dormir depois do almoço. Se eu não dormir, acabou a Luísa. Então, lá no Congresso, né, Luiz? Eu arranjei um cantinho lá e fui lá dormir. Qualquer lugar, pode ser um evento dentro lá do Papa lá. Ó, o Papa me convidar para dar uma palestra. Ó, tem como eu tirar um soneca depois do almoço? Senão, sem chance. Então, é uma coisa que, para mim, é a necessidade primária, né? Mas ele fala que há um desperdício. Ele afirma. E ele diz que é diariamente. Então, aí, assim, voltando à questão do curso de oratória. Quando eu fui para o curso, eu vi duas amigas de academia sentadas numa cadeira de praia, cada uma numa, batendo um papo, tranquilamente. E eu falei, puxa vida, gente, isso é que é vida. E eu nessa doideira minha para lá, pra cá, que coisa. Aí eu fui, né, meditando sobre isso. E aí Jordano Bruno falou, meu filho, você não consegue fazer isso que você está olhando. O pasto do vizinho é mais verde que o seu. Você não conseguia, você ia morrer de tédio. Você não é feliz, não, com o que você faz? Falei, sou, então para de reclamar e vamos trabalhar e acabou. Então, parece-me que Marco Aurélio ele não se refere a fazer atividade ou não fazer. O desperdício não está em dormir. Ele não acredita que seja isso. Sabe? Não está na preguiça. Eu acho que isso não é desperdício. Até porque o repouso ele é necessário. A máquina precisa parar para repousar. O espírito não repousa. Allan Kardec, quando pergunta aos espíritos como é que é o repouso do espírito, ele responde assim: no desvio do olhar. Olha que interessante. Estou aqui, virei para lá, já descansei. Né? Porque quando nós dormimos, o espírito continua em movimento. Continua em movimento. Então, me parece que o Marco Aurélio não está falando disso. De parar, dormir até tarde. Cada um tem o seu ritmo.
O Chico Xavier dormia 3 horas por noite, e bem, 92 anos. Divaldo dormia 3 a 4, 98 anos. Me parece que. Então, por isso que eu não me sinto culpado de dormir. Primeiro que eu tenho um esquema de asforra depois do almoço. E depois do almoço também, gente, não é 3 horas, não, 40 minutos, 50 minutos, e está de bom tamanho para mim. Mas que vale mais do que 4 horas da noite. Às vezes eu saio daqui de casa 1 hora da manhã para pegar o volante. Por quê? Porque eu não posso dirigir de noite que eu durmo. Meu olhinho fecha com facilidade. Eu posso sair da estrada e morrer, desencarnar, bater no carro. Mas se eu tiver dormido, acabou. Aí eu amo estar de madrugada, não tem movimento, tranquilo. Aí a minha esposa fala, Luiz, você é doido. E se der sono? Se der sono, eu paro um posto de gasolina, já levo já um travesseiro, pronto, durmo ali. Amigo, vou tirar uma soneca aqui. Beleza. Eu nem pago hotel, não, paro o carro mesmo, deito a poltrona e durmo. Então, tenho feito isso. Final de semana agora vai acontecer. E aí a palestra termina 11 horas. Como é que eu vou pegar a estrada? Eu tenho que achar um canto para dormir antes de pegar a estrada. Talvez eu durma dentro do carro mesmo. Me parece que não é isso que o Marco Aurélio está falando. É um monte de compromissos. A questão da anotação que a Juliana falou é fundamental. Isso o estoicismo propõe. Deixe meditar sobre o que a gente vai fazer no dia seguinte. E aí a anotação, tanto que tem um livro de estoicismo que fala anotações diárias. A anotação é fundamental para a gente se organizar no dia seguinte, né? E aí, a Juliana fala, né? Tem dia que é dia de ficar quieta. Você quer ficar quieto. Só que tem uma pessoa que falou assim, que quando isso acontece, ela se sente mal. Não sei se foi a Conceição, mas enfim, de Fui parar, eu, Ademir, fui eu que falei. Não sente mal. fazendo o que queria, E, sinto-me e- vazio. isso. Veja, a questão da ocupação na Portugal, eles chamam da reserva, de quando vai para a reserva, ou quando vai para a aposentadoria. A reforma. A reforma, vocês chamam de reforma. A questão da ocupação da reforma, isso é fato. Porque a questão de você não estar ocupado é que você perde a perspectiva de vida. Parece que a reforma é o fim da sua vida. O Marco Aurélio fala disso na frente também. Parece que a reforma é o fim da sua vida. E não é. Eu estou reformado há 2 anos, 2 a 3 anos, não sei ao certo, não lembro. Mas 2 a 3 anos. Eu trabalho mais do que quando eu estava na ativa. E eu não tenho problema nenhum em trabalhar até morrer. Divaldo trabalhou até morrer. Chico Xavier até morrer. O Chico Xavier não conseguia mais segurar a caneta para psicografar, aí as pessoas seguravam a mão dele para ele poder psicografar, porque não tinha mais a coordenação. Então, eu sei que para eu trabalhar até morrer, eu tenho que morrer lúcido. Esse é o meu grande sonho, morrer lúcido. A Luísa estava conversando comigo aqui, de repente ele falou: Ó, papai está chegando aqui. E morreu. Que maravilha, né? Então eu quero morrer lúcido. Se eu morrer lúcido, eu vou morrer trabalhando. Ponto. Não depende de mim. Marco Aurélio fala disso também. Então, estar ocupado é importante. Agora, estar ocupado não quer dizer estar em movimento. Se você está meditando, você está ocupado. Se você está orando, você está ocupado. Então, me parece que o desperdício que o Marco Aurélio se refere é aquilo que a Cirlei falou. Eu estou fazendo um monte de coisas, e eu olho para minha mãe e eu penso, eu podia dar mais atenção a ela. Mas não é querer estar no lugar quando você está em outro, não é isso. O que o Marco Aurélio está dizendo é estar presente naquilo que a gente está fazendo. Se eu não estou presente, é desperdício. Encher uma cesta básica para entregar para uma pessoa carente. É desperdício? Depende.
Se você faz mecanicamente, é desperdício. Eu já vi, uma vez, parece brincadeira, né? Uma vez eu vi duas senhoras brigando uma com a outra para encher a cesta básica, quase saindo tapa, para fazer a caridade. Eu falei, gente, falei com ela, vocês estão. Eu era novinho ainda na época, falei, o que vocês estão fazendo? Não, Aloísio, ela sabe que só eu que faço isso e ela quer tomar meu serviço. Eu digo, qual o problema? Você está com medo de você não ir para o nosso lar por causa dela? Quer saber uma coisa? Vai as duas para o umbral. E como são duas, vai ser 2 brau, 1 brau para cada uma. Aí elas ficaram assim meio assustadas comigo, né? Que era um menino ainda falando aquilo para elas. Quer dizer, perdeu o foco. Perdeu o foco. A outra senhora que foi com a gente para distribuir alimento para as pessoas em situação de rua, e a gente colocou que não pode corrigir eles, é a escolha deles ir para a rua. Não é esse o nosso papel. A gente não vai também querer convertê-los para o espiritismo, também não. O máximo é uma prece e vamos comer, e vamos conversar. E é isso, não é proselitismo, não é pegar o espiritismo para eles. Aí a gente orientou direitinho. Eu esqueci da mulher. Quando eu fui ver, tá lá a mulher conversando com ele. Você não tem vergonha na sua cara, não? Um homem forte, podia estar trabalhando, e não sei o quê. Peguei ela pela mão, falei: olha, você está sendo violenta com ele. O que você tem com a vida dele? Mas, Aloysio, veja como ele é forte. Ó, você está suspenso, você não pode trabalhar nessa tarefa, não. Então, quer dizer, é estar presente. O que eu estou fazendo aqui? Se eu vou passear com a minha mãe, no caso da Cirlei, então, enquanto ela está passeando com a mãe, ela olha para a mãe dela, as rugas que a mãe traz no rosto, a cor dos cabelos. Meu cunhado falou para mim assim: Aloísio, sempre com cabelo pretinho. Aí minha irmã falou: é igual papai. Papai morreu com cabelo preto. Papai pintava sempre, né? Então, quer dizer, olha só, ela observou o cabelo do pai na morte, que não estava branco. Então, assim, olhar para a pessoa, observar a cor do cabelo, a fisionomia, se a pessoa, o grau de respiração, isso é estar presente. Chausa falou assim: Mogas, parece que não estava bem, né, Luiz? Mas ela viu ele pela tela, ela nunca foi para o Evangelho. Já falaram comigo também: Luiz, algum problema? Você estava diferente hoje. Tem pessoa que observa. Isso é estar presente, observando os detalhes. Quando eu fico quieto, quando eu quero ficar na cama até um pouco mais tarde, eu ficava na cama para meditar sobre uma questão da vida e que eu falo, quero fazer, eu não quero levantar, não, para não quebrar meu. Se eu for caminhar, eu vou olhar para a natureza, vai quebrar o que eu estou fazendo. Então a gente não pode caminhar? Pode, quando você for caminhar, olha para a natureza. Isso é não desperdiçar. Desperdiçar é quando você caminha pensando na dívida que tem que pagar, quando você tá almoçando com a sua mãe, mas sua cabeça está lá no namorado ou na namorada. Isso é desperdiçar. Você não está presente. Então, não se trata do que eu vou fazer. Se trata de estar presente no que eu estou fazendo. É essa a proposta estoicista. E aí a gente vai ter algumas coisas, como, por exemplo, negligência. Então, a Cirlei se sentiu negligente? Não, ela estava fazendo alguma coisa útil para a mãe. Talvez a Cirlei não estava presente no que ela estava fazendo. Ela estava fazendo uma coisa, mas estava pensando, podia estar com a mamãe. E aí, quando ela está com a mãe dela, eu podia fazer coisa do Congresso. Entende? Igual macaco louco, você não está presente. Você vai pensando uma coisa e vai fazendo outra, e vai fazendo outra. E isso é desperdício. Isso é desperdício. E a gente tem uma questão muito, muito forte, que é o capitalismo, o utilitarismo. Então, a Conceição falou: eu nunca parei de trabalhar, nunca fiquei inativa. É o utilitarismo. Mas e se uma hora não puder mais fazer? Vai fazer outra coisa. Se ficar assim na cama, vai ler,
vai meditar, vai escutar uma música. Por exemplo, tem tempo que eu não escuto uma música. Então eu preciso parar. Mas para eu escutar a música, eu tenho que parar tudo. Senão não adianta eu ligar o rádio, que não vai ficar de doido, né? Eu estou lendo um texto da Joana e o pau quebrando, e o rock brasileiro aqui. Não, não. Se eu quero ouvir música, eu tenho que parar tudo. E ouvir. Eu vi. Mas se eu quero preparar o texto da Joana, eu tenho que parar tudo e olhar para o texto. Isso é estar presente. É por isso, né, a gente tem que ficar sempre com medo do medo. Não podemos, temos que dialogar com a nossa culpa quando nós estamos em repouso. O nosso corpo precisa de repouso. Não tem nenhum problema assistir um filme da Netflix ou qualquer outro canal, qualquer outro streaming. Assista um filme que vai te trazer, vai mexer com você. Agora, na hora do almoço, tem mania de ligar filme na hora do almoço, né? Aquela coisa de você querer estar sempre ativo. Comer, para mim, eu preciso de fazer outra coisa. Está errado. Você tem que comer, parar tudo, saborear a comida. E aí eu liguei o filme. Estava passando um filme sobre a o milagre um milagre que aconteceu lá na família de um pastor. Um filme brasileiro, ó, excelente, boa produção, imagem. Nossos cinemas agora estão saindo em alto nível. E aí eu falei, puxa, eu queria assistir esse filme para me dedicar só a ele. Porque eu vi 10 minutos de filme e já estava chorando. O filme estava provocando uma emoção em mim. Então, se eu parar para assistir esse filme, não é um desperdício. Vai ter uma função útil. Desperdício foi eu comer assistindo o filme. Aí eu desperdicei, porque eu não vi o que eu estava comendo. Então, a questão é estar presente naquilo que eu estou fazendo. E o Marco Aurélio, ele faz um diagnóstico bem perigoso para a gente. Ele fala, olha o que ele fala dele, né? Devemos considerar não só que a nossa vida é desperdiçada diariamente. Ele faz uma afirmação. E que uma parte menor dela nos sobra. O que nos sobra? Uma parte menor. Aí, de vez em quando, eu paro. Como agora a gente parou aqui para conversar. Aí, quanto tempo a gente faz isso durante o dia? Uma parte menor da vida. O resto é desperdício. Por isso que o estoicismo é isso. A gente tem que conversar. Não dá só para a gente fazer da aula, porque senão perde o objetivo. Estoicismo é estar presente. Agora vocês estão presentes. Eu estou presente. Nós estamos meditando sobre isso. A ideia é treinar para estar presente 24 horas por dia. O espírito iluminado, Jesus, Buda e os iluminados que a gente conhece eram pessoas presentes ali. Presente. Precisa fazer grandes coisas, grandes realizações. O que eu estou recebendo de gente, alguns interesseiros, obviamente, atrás de mim por causa do Congresso Mundial, que foi um sucesso, e nem fui eu quem fiz. Nem fui eu, né, Shirley? Tantas mãos, tanta gente, cada um fez um tiquinho. E que poder é esse? Entende? Então, assim, o que importa é estar ali. E eu prometi para mim mesmo, eu vou estar presente no Congresso. Que as pessoas vão querer me abraçar. Eu não quero ficar igual maluco. Mexe com o sonho, mexe com isso, mexe com aquilo. Na Casa Espírita, às vezes, eu não conseguia ainda ter essa paz. Mas lá eu consegui parte dela, graças ao trabalho coletivo. Mas também era assim. Ah, Luiz, não tem pão de queijo, não. Então, pronto, então não tem pão de queijo. Mas como o encontro espírita em Minas Gerais vai ser sem pão de queijo? Vai ser sem pão de queijo. Eu não vou esquentar minha cabeça com isso, não. E aí tinha pão de queijo com requeijão dentro, gente. Coisa Que maravilhosa. café. Ter pão de queijo de sobra. Mas um trabalho coletivo. É. Então, quer dizer,
esse utilitarismo, esses interesses. Então, não é importante fazer coisas grandes, o importante é estar presente naquilo que a gente faz. Com o meu neto Santiago, né? Parou, sentou no chão, aí eu fiquei olhando para ele, e aí ele falou assim: vovô, as formigas estão andando uma atrás da outra. Uhum. Aquelas formigas bem pequenininhas. E uma está até carregando folha, olha só. Aí eu falei: pois é, elas são trabalhadoras, muito trabalhadoras. E, olha só, prestou atenção nas formigas. Então é isso, é estar presente. Não importa se você está dormindo, se você está andando, se você está lendo. Lembra que do livro dos Espíritos o que é trabalho? Toda ocupação útil. Ou seja, os Espíritos estão dizendo tudo que você faz que você está presente. O que é útil? Útil é ganhar dinheiro? Se você está presente, então é. Útil é cuidar da saúde? Se você está presente, então é. Então eu vou caminhar. O que eu posso fazer enquanto eu caminho? Eu posso meditar, eu posso olhar para a natureza, eu posso escutar uma música. Mas, por exemplo, aí eu já uso, como é que eu vou escutar a música? Não dá. Aí eu tenho que olhar para ela. Uma vez eu me atrevi a fazer isso e ela falou: por quê? É sério que você me chamou para caminhar e está escutando música? Eu digo: então não tem jeito, né? Então era que manda. Então, sabe, ela está certa, porque, poxa, é uma pessoa que está ali. O que é mais? A música é mais. Então, com isso, eu acabo que eu tento escutar a música. Uma hora eu vou ter. Então, uma pessoa é mais importante que música. Então, estar presente é não desperdiçar. Toda vez que a gente escapa, aí desperdiçou. Tomou um copo de água sem prestar atenção no sabor da água, né? Uns dizem que ela nem tem sabor, mas tem. É, é estar presente. Ou então tomar água e sair correndo. Pronto, já perdeu, desperdiçou. Ou então eu estou perto da Juliana, Juliana está falando, daqui a pouquinho meu olho está em outro universo. Juliana, meu Deus, a luz saiu do ar. Mais médio, né? Perdi, desperdiçou. Né? Quem que levantou a mão? Foi o Luiz. Luiz, Está sem som? Oi. diga lá, Não, Luiz. é porque eu coloquei na caixinha só, peraí. É o que eu ia comentar, eu acho assim, o desperdício de tempo também, eu acho esse lado assim, que às vezes às vezes acontece comigo muito, principalmente a questão às vezes da internet, de repente você eu trabalho muito com notebook e de repente você entra numa página. Eu assim, gosto muito de carro e gosto muito de cozinha. E de repente aparece alguma coisa, parece que, como diz o outro, até aquela questão do curso de psicanálise ali, de repente aparece um carro, pronto, você desvia, né? E assunto. E eu acho assim que o desperdício é mais ou menos igual você colocou. Eu acho que é aquilo quando você não aproveita o tempo para aquilo que você, né, se propôs a fazer. E a gente hoje nesse corre-corre, isso está muito assim. Se a gente não tomar cuidado, eu estou falando por mim, porque eu vejo assim, às vezes a quantidade de desperdício que tem e que às vezes a gente chega no final do dia e fala assim, às vezes você não aproveitou, porque você às vezes não focou naquilo que você estava fazendo, né? E as redes sociais, a mídia, ela sabe disso. Então, ela quer nos roubar a alma. Então, é uma luta, gente, é uma luta. Na pesquisa, a gente chama de variante. Um professor deu aula de metodologia para mim quando eu era novinho ainda. Aí eu era novo, eu devia ter, sei lá, 20 anos, 21 anos, tinha 20. Aí ele falou para mim assim: quando você tiver o seu objeto de pesquisa, que tipo de mulher que você acha bonita, Luísio? Aí eu, né, naquela idade,
cheia de hormônio, eu descrevi, né? Eu disse, pois é, a variante é uma mulher dessas, que vai aparecer, vai falar, oi, Heloísa, vem para cá, vem tirar você do seu caminho, cuidado. Você fala, não, meu objeto de pesquisa é esse aqui, pensa nisso. Então, cuidado com as variantes. Seria quando você quer pesquisar um assunto e aparecem outros no meio do caminho, tão interessante ou até mais que aquele, mas o seu foco é aquele. Então, o marketing, ele sabe disso. Assim, os robôs sabem, o Luiz gosta de carro. Deixa eu jogar um carro para ele. É uma tentação. É o diabo, né? Depois que o diabo não existe, né? Esse é o diabo. Joga o carro e o Luiz, ai, que carro bonito aí. Já nem está prestando atenção mais no que o professor está falando. Então, é um desafio se manter fiel, né, ao compromisso que assumiu. Humberto, nosso amigo lá de Curitiba. Olá a todos, boa noite, boa tarde. Cheguei agora. É, Daí, ouvindo agora o Luiz falar, me chamou a atenção uma coisa que eu pensei, que eu acho que é bem sobre essa questão das redes, que realmente elas vão indo para o lado que a gente tem esse interesse, basta você clicar em qualquer assunto, ele se torna relevante para a nossa rede social e ele vai ficar se repetindo ali. E aí eu estava pensando que acho que talvez de duas maneiras a gente não consegue ficar presente. Quer dizer, eu posso estar numa tarefa mais importante e aí eu me distraí com algo do Instagram, assim, né? Que é isso que estava falando aí. Aí eu me distraí, pronto, já tirei o olho do foco. Então eu já perdi a minha presença em algo mais importante. E ao mesmo tempo eu compreendo que ao começar a olhar o que está nesse Instagram, eu também não estou presente. Porque eu vou estar olhando uma variedade de coisas que eu não consigo focar numa. Porque eu não sei, talvez alguém consiga olhar um assunto. Por exemplo, eu tenho visto muita coisa de psicanálise assim no Instagram. Alguns assuntos você quer ler tudo, quer ler com calma e tal, mas tem uns que você passa meio por cima. Esse passar meio por cima, quer dizer, eu não estou presente também. É só para dizer que eu rolei aqui um feed que falava do Freud, pronto, já me satisfiz, aí vai para o outro. Quando vejo, já foi meia hora nisso, né? Então, eu acho que nesse ponto também, além de você perder o foco inicial do trabalho mais sério que você podia estar, você vai para um lugar e que você também não consegue manter o foco. Porque daí entra o que você falou, eles precisam que você passe por toda aquela informação, eles precisam que você passe por aquela informação. E eles te oferecem mais ainda. Então você não está presente em nada disso. Eu imaginei isso. Muito bom, Humberto. Pessoal, são 19 horas, a gente encerra então com esse comentário do Humberto e ficar atento com o Instagram, porque ele é realmente um instrumento cada vez mais aprimorado para nos tirar o foco. Não sei se você lembra, no Facebook tinha umas páginas mais demoradas. O YouTube tem palestras, você pode parar, pode até jogar na TV. Hoje o celular, né? Você pode espelhar na TV. Mas o Instagram, com raras exceções, é claro que tem também material no Instagram, mas o diabo é até você chegar naquele material. Por exemplo, tem o Café com o Evangelho no Instagram. O pessoal já vê aquela bolinha vermelhinha lá, clica ali, entrou, pá, acabou. Eu vou para o Café com o Evangelho. Você tem que ir com a vigilância, porque é uma tentação o trem, não é? É uma coisa, gente, pelo amor de Deus. É o diabo aquilo ali, né? É uma tentação desgraçada. Eu, para poder colocar o Instagram do Café com o Evangelho todo dia, que o Luiz coordena, e eu quero fazer meu comentário dizendo, nossa, eu olho assim, eu olho que eu já estou no outro café também. É uma obrigação que eu tenho que fazer, né? Aí eu vou, mas sabe, eu aperto logo a bolinha, porque se eu não apertar logo, daqui a pouquinho eu estou no feed. Aquele feed que é o diabo, né? Então a gente tem que ficar atento, quer dizer, são cobranças do mundo contemporâneo para que a gente desperdice. É um convite ao desperdício. Tá bom? Acabou que a gente nem terminou o primeiro texto ainda do terceiro livro do Marco Aurélio. Nós temos que parar por aqui, porque